Joia. Ok, vocês estão vendo minha tela? Sim, prof. Tá Boa, boa, boa. Então, pronto, vamos por partes. Galera, assim, a gente vai dar ênfase nesse módulo intermediário, né? Basicamente em AVC, em TCE e no COVID, tá? Então, a gente vai falar, assim, uma coisa que pode cair na prova de vocês, aspectos de imagem do COVID, tá bom? Eu falei com vocês, eu inclusive postei essa aula no Unifor Online, aquela reunião que a gente fez, e está também no canal lá do YouTube, tá bom? Mas aí na próxima semana, a gente vai tirar dúvidas de tudo isso, tá? Deixa eu só deixar aqui aberto esse Google Meet, o pessoal às vezes tenta entrar e eu não consigo ver. Pronto, vou deixar assim minimizado. Esse negócio não minimiza mais. Ok. Professor, aquelas alterações de TC do COVID, depois de um tempo elas saem ou ficam? O que a gente tem visto é que elas, praticamente todas as pneumonias, né, só adentrando nisso, porque isso vai cair na prova de vocês, todas as pneumonias, basicamente, elas têm um tempo maior de permanência da imagem na tomografia e no raio-x do que a clínica, entendeu? A pessoa fica boa, mas, se ela fizer a tomografia e o raio-x, ela permanece com as lesões por um tempo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente também está vendo no COVID. Então, as pessoas estão bem, não tem mais sintoma nenhum, às vezes não tem mais nem IgM, e ela faz uma tomografia e ainda permanece alguns focos de vidro fosco, tá? A gente chama isso de dissociação clínico-radiológica, né? Pneumonias, classicamente, tem isso, tá? Então, lembrem-se disso. Vamos lá, então, para o ressonância, né, no AVC. Galera, isso aí, eu tenho certeza que vocês já estão sabendo, né? Qual é o protocolo AVC? Com que exames a gente faz um protocolo AVC padrão? Protocolo AVC. O que é que eu peço? TC, boa. Boa, Esther. TC e anjo-TC, né? A gente faz a TC imediatamente, viu que é isquêmico, não é hemorrágico, né? E eu tenho grande parte do cérebro ainda para ser salvo, aí eu faço a trombólise dentro da sala de tomografia e depois eu deixo correndo, eu faço um bolos de trombólise, deixo correndo a manutenção da trombólise e daí eu injeto o contraste e adquiro a angiotomografia arterial da cabeça e do pescoço, tá? A gente chama angiotomografia intra e extracraniana. É uma possibilidade de você chamar o termo, tá? Extracraniana se referindo ao pescoço. Para justamente detectar se tem algum trombo que está alocado em um vaso importante. Tanto em carótida interna, que é um calibre muito grande, carótida interna, como em segmento M1 de cerebral média, tá? Então, isso aí vocês já dominaram. Isso aí tá tranquilo. Quando é que eu vou pedir a ressonância magnética? Então, é justamente esse caso. É um caso de wake-up stroke. É um caso que a pessoa estava ótima, foi dormir ótima, tá? E aí, quando ela acorda de manhã, ela está com déficit. E aí, eu não sei que horas aconteceu esse déficit. Porque, lembrem-se, eu só posso trombolizar com até 4 horas e meia do déficit. Passando desse prazo, existe um risco potencial de ter sangramento. Sangramento devido à fragilidade daquela área que já está morta, de alguma parede, de algum vaso que está ali meio semi-morto, abrir e sangrar, tá bom? De fazer uma transformação hemorrágica, beleza? Então, eu só vou poder fazer trombólise se eu souber, em teoria, né, até 4 horas e meia que aconteceu aquele déficit, até 4 horas e meia, tá? Então, quando o paciente acorda com o déficit, você não sabe que horas aconteceu. Mas eu já vou contar para vocês, que eu até já adiantei isso na aula passada, que existem vários trabalhos mostrando a associação do sono com o pico de cortisol, né? E o pico de cortisol tem relação com aumento pressórico. E aí a galera fica achando que é justamente nesse pico de cortisol que acontece a maioria dos infartos. Não dá para a gente saber disso. Isso é uma coisa que é achismo, tá? Mas, de fato, a gente percebe que grande parte das pessoas que acordam
quando elas vão fazer a tomografia, né, porque abre-se um protocolo AVC, ela faz tomografia, faz angiografia, muitas vezes você vê que o cérebro dela está muito bom. Então, pouca área morreu. Isso nos faz pensar que o tempo de acometimento daquele infarto foi um tempo curto, foi há pouco tempo, por isso que o cérebro não morreu. Então, para tirar essa dúvida, a gente lança mão de AVC, nesse wake-up stroke, ressonância magnética. É para protocolo AVC de wake-up stroke, tá? Então, assim, já vi a tomografia, vi que não era sangue, porque também se o paciente acordar com déficit, vai que é sangue, acabou, né? Não vou precisar fazer ressonância. Ele vai ter o diagnóstico de AVC hemorrágico. Então, resolveu o problema, vai para a UTI, não vai fazer trombose, não vai fazer nada. Então, geralmente, o paciente acaba fazendo tomografia, tá certo? Mesmo que, assim, você não sabe se vai poder trombolizar, ele acaba fazendo a tomografia. E muitas vezes faz a anjo também, porque o tempo que você faz a anjo é curto, relativamente curto, tá? Demora um pouco, às vezes, para pegar o acesso, né? Então, assim, eventualmente, tudo isso demora uns 3 minutos para pegar o acesso dele na tomografia, fazer a tomografia de crânio, fazer a tomografia intra-extracraniana, né? Então, às vezes, demora mais ou menos, em tempo médio real, é em torno de 3 minutos para fazer isso, tá? Mas se o hospital dispõe de uma ressonância, provavelmente, após esse protocolo por tomografia, ele vai fazer um protocolo de ressonância magnética, tá? E aí, quais são as sequências escolhidas? Apenas 3. Apenas 3 sequências. Difusão, né? O SWI e o FLAIR. Vocês lembram da difusão? Caiu na prova de vocês. Né? A difusão, ela vai avaliar se houve ou se não houve AVC. Se tem ou se não tem restrição à difusão. Eu não sei se é isquêmico ou hemorrágico, não sei, tá? Então, ela só vai me dizer que houve AVC. Se restringiu, teve realmente AVC, tá? Principalmente com essa queixa de algo, um déficit súbito, tá bom? Então, foi um AVC. Outras coisas também restringem a difusão. O SWI tem a mesma função da ATC. O SWI é uma sequência de ressonância magnética, ele vai diferenciar se é hemorrágico ou isquêmico, tá? Em teoria, pessoal, na teoria, se a pessoa fez a tomografia, né, o SWI eu nem precisaria fazer, porque a tomografia já me disse se sangrou ou se não sangrou, entendeu? O SWI é uma sequência que vê o que sangrou. Se sangrou, vai ficar preto no SWI. O SWI é o primo rico daquela sequência T2 estrela, né? Existem SWI, SWAN e Presto. Essas 3 sequências são sequências que avaliam suscetibilidade magnética, tá? Não sei qual é a marca do meu aparelho. Não importa, diga SWI que a galera vai conseguir diferenciar. O que seria o B1000? O B1000 é uma parte da difusão. A difusão é composta por 2 sequências. O B1000 e o mapa ADC, tá certo? O B1000, se você, quando o técnico da ressonância está adquirindo a imagem, ele às vezes não escreve B1000, ele escreve difusão. Ele escreve como se fosse a difusão o B1000, tá? Mas saibam que o nome correto daquela sequência é B1000. Então, é como se ela parece o flare, é nela que vai ficar brilhando, vai ficar branco. A gente já vai chegar nela, tá? E o mapa ADC é a sequência que fica preta. Então, você compara as 2 coisas e vê se houve aquele... se no B1000 ficou branco e no mapa ADC ficou preto, isso significa restrição verdadeira, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que é que a galera escreveu no... O SWI é igual ao DWI? Não. O DWI é a difusão, tá? Você pode até dizer que a difusão é o DWI, tá? Porque o povo adora sigla, né? Vocês já perceberam isso, né? Isso aqui é o DWI, tá? A gente chama mais de difusão mesmo, viu? E o PWI, é isso mesmo, Esther, seria a perfusão, tá? A gente vai chegar já na perfusão, tá bom? Então, a difusão, eu respondi eu acho que teve uma pessoa que escreveu que eu não consegui capturar aqui a dúvida. Deixa eu ver aqui se eu aumento aqui, pronto. Deixa eu só responder as dúvidas então, tá? O SWI tem a mesma função da ATC, isso, excelente, né? Porque a ATC, ela vai dizer se é hemorrágico ou se é isquêmico, né?
Só que a TC, ela ainda consegue dizer mais do que o SWI. A TC, ela consegue dizer também áreas que já morreram. Então, a TC, ela funciona quase como uma difusão, que não é uma difusão tão boa, porque a difusão, ela pega tudo muito fácil, você vê tranquilamente tudo que já morreu, sem nenhuma dificuldade, né? Então, ela funcionaria como a difusão e o SWI juntas. Porque a TC, em teoria, vai te dizer a extensão do infarto e se ele é isquêmico ou hemorrágico, tá certo? Então, a TC te diz isso. Ela só não está te dizendo o tempo, a TC, tá? Se tiver preto demais, a imagem estiver facílima de ser vista, isso te faz pensar que já faz algum tempo e que provavelmente não vai dar para trombolizar. Mas isso você vê muitas tomografias, aí você começa a ficar com o olho. Cara, você tá preto demais. Isso aqui já está muito definido. Significa que esse cérebro aqui, isso aqui tudo é área de necrose, entendeu? Então, às vezes, você não vai precisar fazer o protocolo AVC se você olha para uma tomografia, a tomografia já está tudo preto mesmo, né, já está bem delimitado. Você, cara, isso aqui é muito extenso, muita parte do cérebro morreu. Então, não precisa fazer nem a ressonância, porque já está claro que isso aqui é antigo, tá? A gente vai fazer ressonância quando a gente faz a tomografia gera dúvida. Tem muito pouco achado, e o paciente está péssimo. O paciente está cheio de alteração, e você olha na tomografia e não tem quase nada pintadinho de preto lá, de hipodenso, né? Tem quase nada. Cara, essa tomografia tá boa demais, isso aqui deve dar para trombolizar. Vamos fazer uma ressonância, se a gente puder, né? Aí a ressonância vai te ajudar, porque a difusão vai te dizer exatamente a extensão do que já morreu, né? Então, se for uma área muito pequena e o paciente está com muito déficit de várias áreas eloquentes do corpo, cheio de déficit de várias áreas, mas só uma pequena área morreu, que vai aparecer na difusão, você se sente mais confortável de trombolizar esse paciente. Por isso é porque ele tem uma área salva muito grande. Isso é o que a gente chama de mismatch clínico radiológico, tá? Então, o mismatch clínico radiológico é uma maneira tupiniquim que a gente tem quando a gente não tem ressonância magnética, quando a gente não tem perfusão, tá? Em tomografia ou em ressonância, a gente não tem esse aparato, mas você olha e você, cara, isso aqui, o paciente morreu muito pouco cérebro e tem muita área que está doente. Então, se eu deixar esse paciente sem trombolizar, provavelmente toda essa área que é responsável por essa eloquência dele, movimentar braço, perna, falar, ela também vai morrer. Entendeu? Porque essas áreas que estão para morrer, mas que ainda não morreram, elas com o tempo vão morrer. Elas só estão sendo sustentadas por uma circulação colateral boa, mas o tempo prova que a circulação colateral não consegue sustentar, entendeu? Então, na vida real, quando você não tem ressonância no serviço público, ou mesmo no hospital privado, muitos hospitais não têm ressonância, você faz o tal do mismatch clínico radiológico, você aprende, por isso que é tão importante a aula do Danilo, né, que vocês tiveram de novo, aprender a topografar as áreas, né, a eloquência, onde que é a área motora da mão, da perna, do braço, a área da fala, né, da articulação, Wernicke, Broca, onde que está isso? E daí, com isso, você sabe onde que estão essas áreas. O paciente está com déficit em todas essas áreas. Ele chegou para você com essa clínica, não consegue falar nada, né? Não consegue movimentar braço, perna. Então, assim, essa pessoa está com muito déficit. Mas aí, quando você vai olhar a tomografia dela, tem só um pontinho preto lá no local caudado, que não é nenhuma área que estaria responsável por essas alterações. Então, isso é um caso de mismatch clínico radiológico. É muito sintoma para pouco achado de imagem. Isso significa que tem muita área do cérebro a ser salva. Mas se a gente tem a ressonância, a gente vai lançar a mão da ressonância, porque a difusão, ela vai ver com mais facilidade do que a tomografia vê as áreas, né? As áreas que estão mortas, na difusão aparecem logo, aparecem em 30 minutos, já aparece tudo, tá? Então, é por isso que a gente lança a mão do protocolo AVC. Então, se a pessoa já fez tomografia, em teoria, ela nem precisaria fazer SWI mesmo, porque ela já sabe se é isquêmico ou hemorrágico. O protocolo AVC, ele vai ser importantíssimo justamente pelo que eu ainda não consegui falar, por causa do flare. O flare é a sequência primordial, porque no caso do wake-up stroke, o que eu não sei é que horas que aconteceu o déficit.
E o flare vai me dizer se aquilo ali aconteceu com menos de 4 horas e meia ou com mais de 4 horas e meia. Então, primordial do protocolo AVC é o flare. O flare é tudo, tá? Porque se você pôde fazer tomografia antes, você já conseguiu praticamente ver essas duas coisas. Você não conseguiu saber o tempo, né? Quando é uma coisa sutil, se é uma coisa muito alterada, o cérebro já bem hipodenso, significa que já passou muito tempo e o parênquima já morreu. Mas o que gera dúvida é o tempo. Então, saibam que o flare, ele vai ser alterado quando você passa de 4 horas e meia do déficit, tá certo? Então, vamos ver se eu respondi aqui as perguntas. Larissa, como a Esther já escreveu, o PWI seria perfusão. Micaela, professora, alguma dessas sequências podem ser classificadas como de perfusão? Não, nenhuma. É uma sequência separada. A perfusão é uma sequência separada e ela não faz parte do protocolo AVC padrão. Ela vai fazer parte em alguns hospitais. O hospital, ele pode ter essa sequência padrão e ele colocar também essa sequência, tá? Mas, assim, o padrão internacional são essas 3 sequências. O paciente tem restrição à difusão assim que tem um AVC? Geralmente, com 30 minutos, ele já está com a área bem definida na restrição à difusão, tá? Alguns estudos mostram que em minutos, poucos minutos, você já começa a ter restrição à difusão. Mas a área que morreu mesmo, assim, total, se já morreu total, a galera prefere dizer que são 30 minutos, tá certo? Mas você vai ver que em alguns livros já fala, em alguns minutos já começa a ter restrição à difusão. É verdade, tá? Mas a área, assim, que morreu completa, né, ela se define bem com 30 minutos, tá? Marcela, professora, a senhora pode falar um pouco do mismatch DWI flare no wake-up stroke? Sim. Eu vou chegar daqui a pouco o mismatch que a gente usa da perfusão, ele não é relacionado ao flare, tá? O mismatch da perfusão, ele é relacionado à perfusão e à difusão, tá? Então, a gente usa uma sequência que chama perfusão, uma sequência que chama difusão, essa difusão aqui. A área que já está bem preta da difusão é a área que morreu. E na perfusão, a área que está com pouco vascularização é a área que está em penumbra. Então, você junta as duas imagens, coloca uma em cima da outra, e você consegue definir a extensão da área de penumbra. Então, a área de penumbra seria isso. O mismatch, agora eu entendi sua pergunta, o mismatch é relacionado, é o que a gente vai falar já, tá, Marcelo? Já vou falar disso. Se no serviço não dispuser de ressonância, faz trombose no wake-up stroke, Pedro, vai depender do neurologista, tá? Então, vai depender isso é off-label, é um negócio que você faz sem ter muito parâmetro quantitativo. Como é que se faz isso? Com dissociação clínico-radiológica. Se o serviço não dispõe de ressonância magnética, o paciente chega, ele está com NIH, que é aquela tabela que eu falei para vocês, que os neurologistas usam, para ver DEST. Quanto maior, mais alta essa tabela, maior o DEST. Então, o paciente está com NIH absurdo, bem alto. Isso quer dizer que ele não fala, ele não mexe braço, nada, ele não mexe perna, ele está negligenciando um lado, tá com o desvio de rima. E aí, esse paciente que chegou desse jeito, mazela total, acabou de acordar, ele faz a tomografia e você vê que tem uma areazinha muito discreta de AVC. Ou então, a tomografia dele está totalmente normal. Você olha, cara, janelando aqui, não vejo nada. Isso significa que foi pouco tempo, cara. Então, assim, o neurologista, mesmo não sendo o preconizado pelo protocolo internacional de AVC, geralmente ele vai trombolizar. Isso vai da expertise dele, né, e do conhecimento das áreas de eloquência do nosso cérebro e de off-label mesmo. Ele acaba trombolizando, tá? Principalmente se a tomografia estiver absolutamente normal. Então, imagine a tomografia normal. Na sua cabeça, a tomografia normal aqui não tem nenhuma área que morreu. Nada morreu. E o paciente está acabado fisicamente. Ele não mexe o braço, não mexe perna, não fala nada, não compreende o que você fala, né? Então, esse paciente, ele está com essas áreas todas em penumbra. Essas áreas estão quase para morrer. Elas estão sendo sustentadas por circulação colateral, entendeu? Então, nessa situação, eu gostaria que me trombolizasse, né?
Tipo, a gente acaba que os neurologistas com quem eu trabalho, todos trombolizam nessa situação, tá certo? Quando não dispõe de ressonância. Se dispuser de ressonância, ele acaba, às vezes, fazendo uma ressonância, um flare, para tirar a dúvida, né? Para saber se o negócio já passou ou não de 4 horas e meia, tá? Geralmente, quando a gente vê esses casos, não passou de 4 horas e meia, tá? Então, significa que o mismatch clínico-radiológico, ele é real e ele é relativamente confiável. Quanto mais expert é o neurologista, né, mais experiência ele tem, maior a chance dele não estar errando, tá? Então, assim, só, porque daqui a pouco eu vou falar do mismatch difusão flare, tá? Então, só para relembrar, então, num AVC hiperagudo trombolizável, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar restrição à difusão, isso vai me dizer que houve AVC, só não está me dizendo se é isquêmico ou hemorrágico, né? Eu vou encontrar o SWI normal. O que é o SWI? Aquela sequência que vê se sangrou ou se não sangrou. Então, não vai ter áreas de hipossinal no SWI. E o flare vai ser normal, sem áreas de hipersinal. É isso que eu quero encontrar num protocolo AVC por ressonância. Eu quero encontrar essas alterações, tá? E aí, mostrando para vocês como é que seria o mismatch difusão flare, né? Então, assim, isso aqui é um mismatch, tá? Essa daqui é a sequência B1000, tá? A sequência do meio é B1000. Essa sequência da lateral é o mapa ADC. Então, ficou branco na difusão, né, no B1000, e restringiu e ficou preto no mapa. Então, houve restrição à difusão. Então, isso aqui foi um AVC. Um AVC nessa região aqui do centro semioval, tá? Frontal esquerdo. E aí, quando você vai olhar aqui, é muito tênue essa alteração. Muito tênue, né? Então, assim, provavelmente isso aqui tem menos do que 4 horas e meia. Esse caso seguinte está melhor ainda, porque praticamente também não tem alteração aqui, núcleo capsular à esquerda, mas tem restrição à difusão no B1000, né, e no ADC. Então, ficou branco no B1000 e ficou preto no ADC. Infartou. Quando você vai para o flare, não está branco. Então, isso significa que tem um mismatch clínico, difusão flare. O flare estando normal, me sinaliza que aquele infarto tem menos do que 4 horas e meia, tá? Esse artigo aqui foi um precursor, pessoal, por isso que eu coloquei ele. Esse artigo, ele foi de 2011, tá? Infelizmente, demorou-se muito para valorizar e para difundir, para isso virar uma coisa preconizada nos consensos, tá? Mas, graças a Deus, hoje em dia já é preconizado pelos consensos, a gente faz isso mesmo. E aqui só mostrando um caso que tem mismatch e outro caso que não tem. Então, ó, um caso que tem mismatch, ó, tem uma difusão aqui, isso tudo é AVC, tudo é AVC, tá? Eu não estou mostrando aqui nessa imagem o mapa ADC, tá? Então, acreditem, isso aqui é um AVC, vocês têm que acreditar, porque eu estou falando que realmente não tem o mapa, porque o ideal é você ter o mapa para ficar, o mapa preto também, e aí você diz, é uma restrição verdadeira, né? Então, essa área aqui frontal direita tá com AVC. Exatamente, exatamente, tá excelente. E o flare não tá nada branco, ó, o flare tá normal. Mais outra vez, o flare normal aqui e AVC aqui, né, núcleo capsular. Então, isso aqui é um mismatch perfeito, né? E se o paciente tivesse dormido e o flare tivesse normal também? Não entendi. Não entendi sua pergunta. Então, o flare, peraí, então, o flare estando normal é indicativo de que provavelmente pode tomar. Exatamente, Lorena, show. Porque significa que é menos do que 4 horas e meia, como a Esté falou. E se o paciente estivesse dormindo e no flare estiver normal também? É o seguinte, Lorena, quando o paciente acorda, é que a gente sabe que ele teve o AVC, tá? A gente não consegue detectar exatamente, ele acorda com sintomas. Então, quando ele acorda com sintomas, a gente não sabe se aquilo, o AVC, aconteceu antes dele, no começo do sono dele, ou se foi no final do sono dele. Vamos dizer que ele dormiu 7 horas. Por 7 horas, ele foi dormir 11 horas da noite e acordou 6 horas da manhã. Acordou com déficit. Então, eu não sei que horas que aconteceu aquilo. Pode ter sido 11 horas da noite. Então, Mas que é a pergunta é tipo assim, teve AVC dormindo e aí fui fazer
a ressonância magnética e o flare estava normal, significa que foi, mesmo ele dormindo, foi a menos de 2,5, né? Isso, assim, se ele acorda, faz o protocolo de ressonância magnética e o flare está normal, ele pode trombolizar, porque foi menos do que 4 horas e meia o déficit dele. Provavelmente deve ter acontecido antes dele, um pouco antes dele acordar, entendeu? Então, tem tempo, ele tem até 4 horas e meia para trombolizar, mas você não sabe que horas aconteceu quando o paciente está dormindo. Então, por isso que é importante você ter a ressonância, porque te ajuda a dizer se o flare está normal, acabou, significa que aquilo tem menos do que 4 horas e meia, tá certo? Então, o mismatch, o que seria, novamente? O flare vai estar normal, não tem nenhuma alteração de substância branca aqui, o flare está normal, e a difusão está alterada, tá? O que acontece no AVC que já passou muito tempo? Quando já passa muito tempo, acontece exatamente o que está acontecendo embaixo, ó. A difusão altera e o flare também altera, o flare fica branco, tá? Outro exemplo, a difusão alterando e o flare também alterado. Isso já passou de 4 horas e meia. Então, esses exemplos daqui de baixo significam não posso trombolizar. Já passou de 4 horas e meia, não dá para trombolizar. Existe um risco de sangrar se eu trombolizar. Os exemplos de cima, onde o flare não ficou branco, só a difusão, significa esse AVC tem menos do que 4 horas e meia. Então, nesse caso, eu vou trombolizar. Desculpa, o início do déficit não é contado como o último momento que o paciente... Sim, o início do déficit é contado como o último momento que o paciente foi visto. Isso no caso que o paciente está acordado. Mas o paciente dormindo vai te gerar dúvida. Antigamente, Bárbara, esses protocolos mudaram há mais ou menos 1 ano e meio, tá? Então, há 1 ano e meio atrás, era triste, galera. O paciente chegava, o senhorzinho chegava, fazia a tomografia, o exame dele estava normal. Mas ele estava com um déficit horroroso. Quando você ia pontuar o déficit dele, era lá para as alturas. Ele não falava, ele não mexia nada de braço, força, não conseguia pontuar nada, sensibilidade, o cara estava mal. E a gente não trombolizava. Você tem noção do que é isso? É uma sensação horrível, porque você diz assim, cara, infelizmente, a gente não sabe que horas aconteceu um infarto, AVC, muitas áreas na medicina evoluíram. Olha que discurso trágico, o discurso era esse. Muitas áreas dentro da medicina evoluíram, mas infelizmente o AVC não evoluiu. A gente não tem o que fazer, então a gente vai internar o seu avô, o seu pai, e ele vai ficar na UTI, e é isso. Então, entendeu? Então, era um negócio trágico. Pessoal, isso aí é uma coisa meio recente, tá? Então, é um negócio horrível. Algumas pessoas tentavam burlar, mas, assim, em teoria, se der um problema, a pessoa não estava amparada. Hoje em dia, a galera burla porque como saiu esse negócio do wake-up stroke, já tem um protocolo de tomografia e tal, e a gente já tem estudo mostrando que grande parte dos pacientes acordam pouco tempo antes aconteceu o AVC, 1 hora antes, 30 minutos antes, né, assim, tem estudos com animais, então, depois disso, a gente se sente mais à vontade de burlar, mas antes não tinha nem esses estudos, entendeu? Então, se acontecesse um problema, se o paciente sangrasse por algum motivo, sei lá, azar, sangrou, e o médico fosse o culpado, né? Ele não teria nada para se ancorar nas sociedades, ninguém ia apoiar ele, porque não tinha nada amparado. Então, depois que começou-se a ver que realmente essa história do mismatch flare funciona, flare difusão, e que houveram esses estudos relacionados com o pico de infarto, de AVC, ser justamente 30 minutos, 1 hora antes do AVC, do déficit do paciente acordar, então começou-se a burlar. Mas, assim, ainda assim, se você não tem ressonância, vai depender do médico que atendeu o paciente na UTI. Porque ainda não é um negócio assim. Você pode usar o mismatch clínico radiológico, mas vai precisar da expertise desse neurologista que atendeu o paciente no PS, de julgar que as áreas que estão acometidas ali na tomografia, né, ou do neuroradiologista, né? A gente tem que ter esse conhecimento. Olha, a primeira coisa que quando chega um AVC, a gente pergunta, a gente neurorádio, pessoal, me conta a história dele, eu quero saber a história dele, o que aconteceu. A gente
pergunta mesmo. Ele está com déficit aonde? Tem déficit no braço, tem déficit na perna, tem déficit na área motora da fala, ele compreende o que você fala. Então, assim, na nossa cabeça, a gente já vai desenhando, mapeando onde que a gente tem que achar problema. Então, isso daí nos deu essa facilidade, né? Não é nem facilidade, essa autonomia. Autonomia de tentar fazer isso, né? Mapear na nossa cabeça onde que a gente tem que achar problema, e aí quando vai ver a tomografia, não achou desses locais, e aí você conversa com o neuro, olha, eu acho que tem mais cérebro aqui para salvar, morreu só isso aqui. Então, o cara vai lá, mete bala e faz a trombólise. Tá? Mas é um negócio que foi há muito pouco tempo atrás, assim, que aconteceu, sabe? Era misericórdia mesmo, a gente ficava arrasado, era muito triste. Então, retomando o mismatch T2 FLE, o que é? Mismatch é quando não casa, mismatch não casou, né? Aliás, mismatch é a falta, exatamente, a falta de casar. Então, mismatch T2 FLE, o FLE, né, tá normal, e a difusão está alterada. Então, isso aqui foi mismatch. Significa que esse paciente aconteceu o déficit em até 4 horas e meia, tá? Já esse outro caso aqui, não teve mismatch, né? Então, ficou branco aqui e branco aqui. Isso aqui já morreu, o parente não morreu. Quando aparece no FLE, tipo, não tem mais o que fazer por esse paciente mesmo, tá? E aí, voltando à perfusão. A perfusão, pessoal, não é feita de rotina nos hospitais do Brasil. Alguns hospitais fazem a perfusão, tá? Ele vai requerer que tenha um neuroradiologista. Geralmente, a gente prefere a perfusão por tomografia, por incrível que pareça, Esther. Mas a ressonância também é muito boa. A perfusão por tomografia, ela sai com mais rapidez do que a da ressonância. Da ressonância, exige que tenha realmente um neuroradiologista presente e que ele saiba fazer a manipulação da imagem. Já a perfusão, ela já sai automático nos protocolos que a gente tem de software. Então, assim, por exemplo, isso aqui, esse aqui é por ressonância. Esse daqui, o radiologista teve que trabalhar a imagem, tá? Mas como é que é feito na ressonância? Na ressonância, imagine que esse B aqui, esse negócio rosa, isso aqui é feito por difusão. A difusão, onde brilhou na difusão, é onde é o core isquêmico. A difusão, ela te diz exatamente o que é core isquêmico, tá? E a perfusão seria onde que tem alteração na lentificação de vascularização daquela área. Então, tudo que está para morrer tem lentificação de fluxo, entendeu? Áreas que estão para morrer, estão ali sofrendo, né, em penumbra, elas têm lentificação do tempo, né, de perfusão daquela área, então vai ficar verde. Então, o mismatch é quando você coloca o vermelho dentro do verde e vê que tem um monte de verde ainda sobrando, né? Então, isso significa que teria muitas áreas que estão em penumbra e você estaria autorizado com mais respaldo a trombolizar esse paciente, tá? Então, é dessa forma que a gente usa a perfusão. Mais uma vez, não é todo lugar que tem. Não é todo lugar que tem mesmo. Aqui no HGF, a gente tem perfusão por tomografia, tá? Mas eu vou te falar outra coisa. Às vezes, a perfusão na TC, ela pode dar errada. Então, assim, acaba que aquela frase fatídica que eu falava para vocês desde o S1, a clínica é soberana mesmo. O que a gente percebe é que se a pessoa tem conhecimento clínico e topografia, se ela caiu no médico que tem esse conhecimento clínico e análise topográfica, ela vai sair melhor do que naquele que não tem e que tem uma perfusão. O cara tem a disponibilidade, o serviço dele de fazer uma perfusão. Ele faz. Ou o cara tem um neurologista que é muito bom, o cara se garante, tá? E uma equipe boa, um neuroradiologista muito bom. Então, essa galera vai melhor do que até quem tem a tomografia por ressonância, tá? Porque existem alguns fatores confundidores que fazem vieses na perfusão, tá certo? E aí a gente não vai falar disso agora, mas existem algumas coisas que eventualmente podem fazer com que você ache que tenha pouca área para ser de penumbra e na verdade tem mais, tá bom? Então, assim, só para vocês saberem. E aí, só para mostrar como a ressonância é superior na visualização das imagens do que a tomografia. Então, essa imagem aqui, isso aqui é uma tomografia,
Claro que você consegue ver que tem um negócio preto aqui. Mas às vezes você não viu que tem uma alteração aqui na cabeça do caudado, você não viu que tem a área preta se estendendo até aqui em cima, né? Você não viu que aqui embaixo tinha área de restrição à difusão, né? Boa, se cair na mão do Danton, sabe, de fato. Então, ó, aqui, galera, só para mostrar como a ressonância ela é superior na delimitação do problema, né, do que a tomografia, né? Só que a gente não tem ressonância para todo mundo. Outra coisa, pessoal, o tempo que a gente faz o protocolo de ressonância é um tempo maior do que o protocolo AVC, tá? Lembra que a difusão ela é curta, ela é rápida. A difusão é rápida, o FLE é mais ou menos uns 3 minutos em média, e o SWI mais ou menos uns 2 minutos e meio, 3, tá? Então, dá mais ou menos uns 7 minutos um protocolo AVC. Tá? Enquanto que a tomografia, esse protocolo AVC é comparado só à parte de tomografia sem ser anjo, né? Então, a tomografia é em 30 segundos. Então, é uma coisa muito mais rápida. Além disso, eu não posso colocar um paciente numa sala que tem um aparelho de ressonância magnética se ele estiver desacordado. Vai que ele tem uma contraindicação absolutérrima lá, ele teve um clipe de aneurisma, ele tem um implante coclear, ele tem alguma coisa que não dá para ele fazer a ressonância e ele tem risco de morte. Se você colocar ele lá, pode morrer, tá? Então, assim, não dá para fazer em qualquer paciente. Tem que ser um paciente que chegou com a família, tá? A família toda sabe a história dele, um filho, uma filha, uma esposa que sabem tudo, ou um esposo, entendeu? Tem que ser uma pessoa que está ali realmente, né, tudo muito conspirando a favor para ela fazer a ressonância. Professora, diga. Só uma dúvida, porque, tipo assim, eu tinha visto mais como a questão da perfusão, na intenção deles calcularem mais o volume do core, né? Sim. Sendo que aí eu vi que podia calcular tanto pela DWI basta como a difusão. Basta a difusão, Esté, basta a difusão. A difusão já está te dizendo isso. O core, ele é basicamente a difusão. Pronto, aí que eu vi sendo aplicada essa questão de volume dele, tanto na DWI como na perfusão. Sendo que eu fiquei na dúvida, tipo assim, a perfusão já não é superior que o DWI, então, tipo, para que calcular pelo... Não, aí é que está. Eu não sei se é superior ou não. Se você fosse me dizer se eu preferia fazer num paciente perfusão ou difusão, com certeza difusão. Eu ia dizer difusão. Eu não ia dizer perfusão, não. Eu ia dizer difusão. Porque como eu estava falando aqui, existem alguns fatores confundidores da perfusão. Por exemplo, logo depois do paciente ter AVC, algumas pessoas, né, não são todas, elas começam a ter mais colateral. As colaterais dilatam. E aí, se dilata e tem mais rapidez de circulação ali, aquela área pode parecer que não morreu, mas na verdade ela morreu. Entendeu? Aliás, desculpa, o contrário. Vai parecer ali, se tem muito vaso ali e está chegando o fluxo, vai parecer que aquela área ali você entendeu, né? Então, ela pode dar uma alteração como é que se diz? Dá um viés, né? Um bias, né? Um viés, tá certo? Então, assim, a difusão, ela é mais precisa. Tanto que, assim, se você... eu sei que você assistiu a aula lá do Raul Nogueira, né? Tipo, nos últimos congressos que tiveram aqui, que ele veio, que foi o STAR, né? Uma coisa que ele discute muito, que ele não faz mais perfusão, ele só faz perfusão para ensaio científico, estudo científico. O que ele faz é mismatch clínico-radiológico, é o que ele faz, porque ele já viu muito erro na perfusão, tá? Você pode usar a perfusão? Pode, mas a difusão, ela consegue ser mais acurada. O dom, exatamente, ele usa difusão. Exatamente. Na ressonância, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta da Larissa. Na ressonância, as alterações aparecem mais precoces do que... Aparecem, Larissa, porque em 30 minutos, as coisas que teriam que definiria, né, que ia ficar bem escuro na tomografia, às vezes demora 6 horas para aparecer, a hipodensidade da tomografia, na difusão vai aparecer em cerca de 30 minutos. Então, é muito mais rápido, você vê com mais nitidez, é justamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma tomografia, tá? Isso aqui é uma ressonância. É muito mais fácil de você ver tudo isso aqui na ressonância. Você vê com muito mais definição. Inclusive, é uma coisa que quando a pessoa teve o AVC, a gente trombolizou, às vezes,
um dia depois, às vezes a pessoa tem a chance de fazer ressonância também, ela faz a ressonância. E aí a gente compara o que realmente ficou de morte daqui a 2 dias, que vai ficar bem hipodenso, com a ressonância que ela fez logo depois da trombose, e tá lá igual. O que morreu, tipo, praticamente igual. O volume do que morreu, a difusão já tinha matado a pau há muito tempo, e na tomografia aquilo só ia ficar bem nítido com 24 horas, 48 horas, tá? Fico na dúvida se, por exemplo, um paciente vier com déficit e não tiver alteração nenhuma na TC, se ele pode fazer algo. Se ele vier com déficit e não tiver nada na tomografia, esse é o nosso sonho. A gente tromboliza ele, não vai fazer ressonância de nada, não. A gente tromboliza ele, significa que tem muito cérebro para ser salvo, tá? A gente não vai perder esse tempo. O nosso sonho é que o paciente chegue com história de AVC e não tenha nada na tomografia. Isso significa que ele tem muito cérebro a ser salvo. Tá certo? A gente não vai perder tempo de fazer a ressonância. Depois a gente pode até fazer, mas primeiro a gente tromboliza, tá? Tromboliza na hora. Boa, Bárbara, isso aí. Tromboliza na hora mesmo, tá? Então, isso aqui é mostrando um caso de não mismatch flare difusão. Isso é, esse paciente, ele já tem mais do que 4 horas e meia, né? Então, essa partezinha aqui já tá, da ponte já tá branca, já tá definida. Já tem difusão restringindo aqui, tá? Então, isso significa que tem mais de 4 horas e meia, tá bom? Eu vou só colocar aqui, pegar o meu carregador, galera. Só um segundo aqui que tá aqui. Cadê você? Vou só conectar aqui, que ele tá me avisando que não tá conectado na tomada. Só um instante. Pronto, agora vai. Show. Desculpa. Então, esse caso aqui é só porque a gente, quando estava falando, a minha barriguinha de grávida mesmo, gente, aumentou consideravelmente. Se vocês me vissem ao vivo e a cor, vocês iam ver que agora eu estou grávida. Então, falando dos tipos de etiologia do infarto, né? Esse tipo aqui é o que a gente chama de lacunar. Então, isso aqui é uma restrição, né? Tem 2 pontinhos de restrição à difusão aqui no tálamo à direita. Tá? Isso aqui é provavelmente uma morte, né? Morte de alguma arteríola, né? Que estava irrigando essa região do tálamo e fez esse infarto, tá bom? Isso geralmente dá uma síndrome lacunar ou passa desapercebido. O paciente nem sabe que teve esse AVC. E aí, um belo dia, ele vai fazer uma tomografia por algum motivo, uma ressonância, e você vê que tem uma área lá de lacuna, uma área de sequela mesmo, né? Uma área que aquele tecido morreu, fica preto da cor do líquido, ou branco, se você estiver vendo na sequência T2, né? Então, é desse jeito que a gente vê um AVC lacunar. Isso aqui foi sorte da gente ter flagrado. Ou então, esse paciente realmente estava com clínica, tá? AVC cardioembólico. AVC cardioembólico também a gente vê, de fato, muito mais fácil na ressonância do que na tomografia, né? Esse aqui a gente vê muito mais fácil na ressonância do que na tomo, e esse aqui também. Então, esse aqui, o que é que acontece? Você tem vários pontinhos de restrição à difusão, ó, esparsos, bilaterais, por vários territórios vasculares, né? Tem região frontal, que é artéria cerebral anterior, tem cerebral média por aqui, né, núcleo capsular, tem basilar aqui atrás, tá certo? Tem região de cerebelo, né? Então, não houve preferência por um território para ter esse acometimento. Então, provavelmente, o que é que aconteceu? O paciente, o mais provável é que ele tenha um trombo cardiogênico, é a forma mais comum da gente ter AVC cardioembólico. Né? Cardioembólico, claro, cardiogênico, mas embólico, né? Embólico, o mais comum é ser de origem cardiogênica. O paciente tem uma fibrilação atrial, não ocorre o correto bombeamento do coração, né? E aí, com isso, vai formar trombo ali dentro do coração e aí vai chuveirar para todos os territórios. Vai passar pelas artérias carótidas, subclaves, vai para as vertebrais, vai para as carótidas, tá? Então, pega tudo, tá certo? Outra possibilidade de AVC embólico é ele estar dentro de alguma plaquinha da aorta.
O cara tem uma placa de aorta gordurosa, uma placa bem gordurosa, geralmente com essas características histológicas, e aí ela desprega da aorta. E aí, com isso, ela também pode ir para alguns territórios vasculares, tá certo? Eu até postei no Instagram ontem, no Neuroradiologia Integrada, né, para quem conhece o Instagram, eu postei um caso bem legal disso aí. Eu vi ontem um negócio, cara, bizarro. O paciente tinha muito, muito trombo e era de origem cardioembólica, tá? Ele tinha fibrilação atrial. Terrível. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse caso em questão. E aí, exemplos de AVCs, né? Aqui, ó. Restringiu a difusão, né? No B1000 ficou branco, no mapa ficou preto e no FLE ficou branco, tá certo? Então, isso aqui é um AVC agudo. Professora, por que tem essa sequência aqui atrás? Que sequência é essa? Isso aqui é um T1 pós-contraste, tá? T1 pós-contraste. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Joia. Então, o T1 pós-contraste, para que ele vai me ajudar, pessoal? Eu vou introduzir um conceito para vocês. O AVC subagudo, quando ele já é subagudo, tem mais de uma semana, ele começa a realçar ao meio de contraste. Se eu visse um AVC desse jeito, como é que eu ia descrever ele? Sem o T1. Vai que o paciente não pode injetar o contraste, né? Eu não tenho a história dele, vai que ele não pode injetar contraste. Eu ia chamar isso de AVC recente. Recente é uma coisa que ou é aguda ou é subaguda. AVC recente. Então, aqui, só com isso aqui, ele pode ser um AVC recente. Na hora que o paciente injeta, eu vejo que não realçou, isso é agudo, tá? Quando começa a realçar, seria AVC subagudo. Então, o realce é o que mais nos marca a existência de o AVC estar virando subagudo, tá bom? Então, por isso que às vezes vocês vão é suspeita de AVC, injeta ou não injeta? Cara, se você souber bem marcada a história dele, que foi ontem, tudo bem, não precisa injetar. Mas se ficou na dúvida, outra coisa, quando o AVC é por FA, né, são vários trombos, aquele trombo cardiogênico já está há muito tempo ali no coração, você não sabe. Então, é bom saber se tem uns que realçam, outros que não realçam. Então, significa que é um processo que vem acontecendo ao longo de semanas. Então, geralmente, quando a gente está diante de um AVC, se a gente puder injetar, é melhor injetar. Foi mal, deixa eu... Tá? Então, se puder injetar, é melhor injetar. E aí, assim, esse slide é importante, o que é que vai diferenciar agudo, subagudo e crônico. Principalmente, pessoal, o que eu quero que vocês memorizem é essa história do realce, tá? Então, o agudo, ele não realça, tá? Mas tem restrição à difusão, se for depois de 4h30, tem hipersinal no FLE, no T2, tem efeito de massa, que isso aí a gente já tinha na tomografia. O subagudo, ele vai ter realce, então isso é o principal. Daí começa a diminuir o valor de ADC, começa a ficar menos brilhante a difusão e com menos escuridão o mapa ADC, tá certo? Mas assim, fiquei na dúvida, cara, injeta e vê se tem realce. Se tiver realce, marcou subagudo. E o crônico já não tem restrição à difusão, você vê a ausência de realce, e a área que morreu não está mais branca a área que morreu virou liquefeita, ela tem o mesmo sinal do líquor, tá? E aqui você vai ter o efeito retrátil. Então, é como você vai diferenciar isso, tá? O AVC hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico, pessoal, a sequência primordial é essa. Eis o SWI, que eu ainda não tinha mostrado para vocês em nenhum momento agora na aula, né? Então, o SWI é essa sequência. Ele vai te dizer se sangrou ou se não sangrou. Então, se ficar muito preto no SWI, isso, de maneira geral, ou é sangue ou é cálcio, tá? Num contexto de déficit agudo, é sangue, não é cálcio. Então, a pessoa chegou para você com história de déficit, você faz o SWI e fica preto, é claro que isso aí é sangue, tá? Porque o cálcio, para ele se depositar, são anos e anos e anos e anos e anos. Então, não é uma coisa aguda, é uma coisa crônica, tá certo? O cálcio é sempre coisa crônica. Sangue é uma coisa aguda, tá bom? Então, aqui tem um negócio preto, significa que sangrou. Agora, como é que eu sei a data desse sangramento? Eu vou precisar das sequências T1 e T2, tá?
Então, aqui a gente está vendo que T1 está branco, a lesão está predominantemente branca. E que T2 ela está predominantemente escura. Vocês, daqui a pouco, eu vou perguntar que tempo seria esse, tá? E aí, outra situação, né? Você vê que o T1 está branco e o T2 e o flare está branco. Então, aqui já é outro tempo, tá? Como é que eu memorizo isso, professora? Tem essa tabela, que é uma tabela bem chata, né? Muito chata. E eu prefiro essa tabela. Essa tabela, pessoal, apesar de tudo, deixa eu tirar isso aqui, né? Enfim. Normal, eu acho... Peraí, desculpa, Paulo, não entendi sua pergunta. Como o SWI ficaria no ABC esquema? Normal, exatamente normal, não teria nada preto, excelente. Ouça um bebê, o meu filho. Tá aqui no quarto. Boa. Enfim. Ele é fofo mesmo. Então, pessoal, só para facilitar, às vezes facilita quando você desenha essa tabela. Você faz um gráfico aqui, coloca T2 hipersinal, T1 hipersinal, né? E aí, assim, a primeira situação é quando ele é um sangramento hiperagudo. Ele tem menos de 12 horas. Isso, como é que a oxihemoglobina vai sair de dentro do vaso? E como é que a oxihemoglobina se comporta? O T2 fica com hipersinal e o T1 fica com hipossinal. Ó, T2 hipersinal e T1 hipossinal. Tá? Aqui seria o hipo e aqui seria o hiper. Então, T2 com hiper e T1 com hipo. Como numa segunda etapa, né, que seria a aguda, o que é que estaria envolvendo? A desoxihemoglobina. A desoxihemoglobina, na ressonância, se comporta as duas situações hipossinal e hipossinal. Isso aqui é agudo, tá? É de 12 horas a 2 dias, tá bom? A fase subaguda precoce e subaguda tardia, as duas subagudas, o que nos importa? T1 é com hipersinal. Poucas coisas têm hipersinal no T1. Pouquíssimas coisas, pessoal. Então, é uma das coisas que você memoriza, que sangramento, quando está nessa fase subagudo, tá? Nem diferenciando se é precoce ou tardio, o sangramento subagudo, você vai ter um hipersinal no T1. São muito poucas coisas que ficam brancas no T1, tá? Então, é uma coisa que você poderia memorizar. Então, vai depender se ela é precoce, hipossinal, e a aguda seria hipersinal. E, finalmente, a crônica, que é mais de um mês, ó, fica tudo preto. Fica preto tanto o T1 como o T2, tá certo? Então, voltando aqui, que fase a gente estaria aqui, ó, T1 tá branco. Então, eu já sei que isso aqui é uma fase subaguda, porque se T1 é branco, é subaguda, é a única situação que o T1 é branco. Mas aqui tá preto. Então, isso é subaguda precoce ou tardia? Precoce, tá, pessoal? Vou voltar aqui, ó. Então, aqui é hiperagudo, tá? Ó, seria o hipossinal no T2 e o hipersinal no T1, tá? E essa outra situação aqui seria T1 branco e T2 branco. Então, seria hiperaguda tardia. Ok, galera, e era isso, tá? Assim, de matéria era isso. Sinceramente, eu não vou cobrar isso de vocês. Essa parte aqui de subagudo, se é tardio, se é agudo, se é hiperagudo, se é crônico. Eu vou pegar aqui o meu gatinho, colocar aqui no colo. Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal, eu sou ratinha. Que fofo. Eu sou fofo. Muito fofo. Então, eu não vou cobrar isso aqui para vocês, porque eu acho que é demais para vocês, tá certo? Especial, participação especial do Rafinha. Pois é. Então, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Porque eu acho que é demais. Eu tô falando só porque eu sei que tem algumas pessoas aí que são empolgadas com a neuro. Então, para vocês saberem que, mais uma vez, e pensar que o T1 e o T2, para que serve na vida real? Para datar sangramento intraparenquimatoso, que eu falei bastante para vocês disso. Apesar de ter indicar a fase, ele não é feito no protocolo. Não é feito. Não é feito porque não nos interessa se é sangramento, não vai fazer trombólise, ele vai subir lá para a UTI, entendeu?
Então, na verdade, você até já pode até nem precisar fazer ressonância, porque você já fez átomo, e átomo já deu sangue, né? Então, átomo é muito mais fácil de você dizer que aquilo é sangue ou em relação à ressonância. A ressonância é muito mais complexa, tá? Então, em teoria, isso aqui é só para vocês saberem como é que a gente muda, porque algumas pessoas me perguntaram, quando a gente estava vendo ressonância, sequências, como é que era T1 e T2 no sangramento. Eu falei, pessoal, um pouco complexo, mas eu vou falar para vocês disso no AVC hemorrágico. Mas não faz parte do que a gente vai cobrar nisso, não, tá? Eu quero que vocês se foquem, principalmente nessa questão do mismatch, flare de fusão, tá? Que nos sinaliza que você vai poder fazer a trombólise em até 4 horas e meia, tá certo? Isso aqui é o fundamental, tá bom? Muito obrigada, Rodrigo. Valeu, galera. Valeu, Estevão. Você que arrasa aí, viu? Só orgulho aí dessa turma. Essa turma é todo mundo arrasante aí, todo mundo se garante. Eu fico com muito orgulho de vocês. Obrigada, professora. Foi ótima. Tá bom, pois então eu vou parar de transmitir, né? Aqui, deixa eu colocar aqui. Valeu, viu, Paulo? Meu Deus do céu, como é que eu paro aqui a apresentação? Parar a apresentação, deve ser aqui, né? Vou interromper a gravação.